Olá pessoal, muito bom dia, na paz de Cristo Jesus. Eu estou passando aqui para fazer uma transmissão para conversar um pouco sobre a história de Jacó, as experiências de Jacó. Nesta manhã eu acordei e comecei a meditar sobre as experiências e os sofrimentos que nós passamos no nosso dia a dia. Comecei a refletir sobre os desafios que a gente passa, sobre as páginas, às vezes até que amargas, que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso ministério, no nosso chamado. E eu comecei a refletir sobre aqueles momentos de dor, de lágrimas, de aflição. E naquele momento em que eu refletia sobre os meus momentos, vamos assim dizer, os meus momentos de dores, os meus momentos de aflições, os meus momentos de angústias, os meus momentos em que as lágrimas descem sobre o meu rosto, os momentos em que a gente olha para trás e a gente lembra das cicatrizes que a marca da vida nos deixou. Naquele momento, enquanto eu estava refletindo sobre a experiência de vida, a experiência pessoal que eu tenho, que também se aplica para a sua experiência pessoal, eu senti quando o Senhor dizia no meu interior: filho, assim como eu, escute isso, assim como eu, o Deus de Jacó, mudou o nome dele, eu mudarei o nome de todos aqueles que se mantêm de forma compromissada com o meu nome. Aquela palavra veio de uma forma muito profunda no meu coração, porque eu comecei a refletir com Deus. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Por qual motivo o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel? E aquilo começou a martelar no meu coração. Por que Deus teve o interesse de mudar o nome de Jacó? Por que Deus teve o interesse de mudar o nome de Jacó para Israel? E eu comecei a refletir sobre as experiências de Jacó. Eu fui lá e comecei a ler a história de Jacó. Comecei a ver as experiências dele como homem que está sujeito a erros, homem que está sujeito ao pecado, um homem que está sujeito aos seus sentimentos, às suas angústias, homem esse que está sujeito aos mesmos erros que eu e você está sujeito. E eu comecei a refletir sobre por que o Senhor pegou um homem como Jacó e mudou o nome dele para uma nação, o povo de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E eu comecei a refletir sobre o que aconteceu com Jacó e o que levou Deus a mudar o nome de Jacó para Israel. E aqui eu aprendi uma lição muito grande. Comecei a ver e estudar sobre tudo que Jacó passou. E eu percebi que Jacó teve altos e baixos. Jacó enfrentou grandes desafios como eu e você enfrentam. Aleluia. Aleluia. Jacó enfrentou grandes desafios na família, com os amigos, no trajeto do chamado de Jacó. Ele enfrentou páginas da vida que ele não queria enfrentar, mas enfrentou. Aleluia. Ele enfrentou. Como homem de Deus, enfrentou. E ele teve várias experiências. E algo que chamou a minha atenção é que mesmo ele tendo altos e baixos, é que mesmo ele sendo um homem falho, um homem
pecador, mesmo ele passando por tantas experiências amargas, ele se manteve de pé. Ele se manteve na perseverança. Ele se manteve no chamado que ora o próprio Deus o havia chamado para exercer na terra, ali naquela época. E eu continuei com a história de Jacó. E eu percebi que em um certo momento Jacó, houve uma mudança de cenário para Jacó. Houve uma mudança muito forte na vida de Jacó, e ele se depara com um novo cenário, que é o cenário do Val de Jaboque, aonde Jacó teve um encontro com Deus, onde Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor. No Val de Jaboque, de repente, Jacó se depara com um homem. Preste atenção. A revelação é forte, é profunda. Jacó se depara com um anjo, melhor dizendo, um homem. E aquele homem pôs-se a lutar com Jacó. Aquele anjo era a figura de Deus, provando quem era Jacó. Se fosse outra pessoa, talvez iria desistir, correr, se acovardar. Se fosse outra pessoa, não iria enfrentar aquele homem. Não iria encarar aquele homem. E Jacó encarou aquele homem. Eu percebo que Jacó, como homem de Deus, ele percebeu que tinha algo do Senhor por detrás daquele homem que estava na sua frente. E Jacó lutou. Jacó ele não sujeitou aquele homem que agora estava na sua frente, comprando uma briga com ele. E eu vejo ali Deus provando a fé de Jacó, dizendo: olha, Jacó, eu, o teu Deus, eu vou lutar com você, eu quero ver quem de fato é você, Jacó. Iravaço e canta lá, mandaçuia. Olha, Jacó, eu vou lutar com você e eu quero ver a sua perseverança. Eu quero ver, Jacó, se você é guerreiro mesmo. Eu quero ver, Jacó, se você está preparado para o que eu vou fazer com você lá na frente. Jacó, eu vou lutar com você. E aquele homem pôs-se a lutar com Jacó. Alavaço e cantará, minha mãe. Gente, compartilha esse vídeo. Eu estou debaixo de uma revelação aqui para mim e para a sua vida. Por favor, por gentileza. Jacó lutou com o homem. Lutou com muita força, com muita coragem, com muita perseverança. Ele lutou. E o mais interessante é que no episódio, em certo momento, ele é ferido na região da perna. E mesmo mancando. Aleluia. Aleluia. Mesmo mancando, ele continuou lutando. Aquela luta daquele momento, aquela ferida de Jacó naquele momento, significa a minha ferida que hoje machuca o meu coração. Significa a tua ferida que também machuca o teu coração. Alabaçu cantará, manai. Os seus momentos de dor, os seus momentos de angústia, os teus momentos de aflições que você chora no silêncio do teu quarto, no silêncio da tua vida, no silêncio da tua página. Aquela ferida de Jacó significa as cicatrizes que nós temos na nossa vida. Aquela ferida de Jacó significa os obstáculos que nós enfrentamos todos os dias. Aquele tão sonhado sonho
aquela frustração que quer te parar, aquela frustração que quer tirar suas forças de lutar como Jacó lutou, que quer tirar o seu ânimo, que quer tirar o seu sonho. Aquela ferida de Jacó naquela época significava tudo aquilo que hoje te afronta, tudo aquilo que hoje vem de encontro para a tua vida, homem de Deus, mulher de Deus, para tentar te parar no caminhada. Eu estou no terraço, os veículos estão passando na rua e atrapalham um pouco, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e obedecer a ordem dele nessa manhã. A ferida de Jacó, naquele momento, significa a ferida que você tem nesse exato momento. Mas observa bem, Jacó, mesmo mancando, Jacó mesmo ferido, eu imagino que Jacó, ele quase que sem força, porque uma pessoa que tem uma parte do seu corpo machucado, como que ele vai lutar, por exemplo, se eu tiver com a minha mão machucada? Como que eu vou lutar se eu tiver, por exemplo, com o meu pé machucado? E Jacó, ele foi ferido na região da coxa dele, na região das pernas dele. E eu imagino que Jacó, ele ficava manco. Essa tendência de ficar manco, a gente não ter força nenhuma. Porque quando um membro do nosso corpo ele é machucado, nós perdemos a nossa força. E Jacó, mesmo sendo ferido, aleluia, aleluia, preste atenção, filho, preste atenção, filha. Jacó, mesmo ferido, continuou perseverando na luta. Jacó lutou como um príncipe, como um homem. Jacó não recuou mesmo sendo ferido. Qual a sua ferida nessa manhã? Será que a sua ferida é aquele parente que duvida de você, do seu chamado? Será que a sua ferida são aqueles que olham para você e não te dão crédito? Não te alabashuribicalamanai. Será que a sua ferida nessa manhã não são aquelas multidão que olha para você pela tua aparência, pelo seu jeito de conversar, pelo seu poder aquisitivo na sociedade? Será que a sua ferida não seja isso? Será que a sua ferida não é as falhas que muitas das vezes você comete e as pessoas te acusam sem querer conhecer as suas qualidades? Aleluia. Qual a sua ferida nessa manhã? Eu vou transportar a sua ferida para a história de Jacó agora. Eu estou debaixo da promessa, eu estou debaixo da revelação divina do céu agora. Deravasu canta lá, manai. Jacó lutou. E Jacó desconfiou que era o anjo do Senhor. Jacó desconfiou que era o anjo do Senhor. E quando Jacó confiou que era o anjo do Senhor, eu imagino Jacó perguntando àquele homem: tu és o anjo do Senhor? E enquanto eu não for abençoado, eu não vou deixar de lutar contra... Babasui cantarai. Eu não vou deixar de lutar contigo enquanto eu não for abençoado. E Jacó travou naquele homem que era o anjo. Jacó ferido, ele continuou lutando com aquele anjo. E Deus estava observando que Jacó, mesmo ferido na caminhada da vida, não desistiu de pelejar. Aquele anjo percebeu que mesmo sendo machucado, lutou como um príncipe, lutou como um rei valente. Ei, tu está lutando no teu chamado? Tu está lutando em prol do nome do Senhor? Porque observa bem, quando nós estamos lutando em defesa de Deus, todas as outras situações são mesquinhas
Todas as outras situações são mesquinhas. Então observa bem, Jacó não desistiu. E o mais interessante é que chega um certo momento, deixa eu colocar um louvor aqui. Eu gosto muito de fazer essas transmissões reveladas por Deus com um louvor de fundo. É bacana, é legal. Jacó desconfiou, como eu estava dizendo, que era o anjo do Senhor. E naquele momento ali, Deus estava aprovando a perseverança de Jacó. Deus estava aprovando a postura de Jacó. E aquele anjo, agora vem um momento triunfal. Aquele anjo pergunta: qual o seu nome? E aquele homem, aquele simples homem, guerreiro, lutador, cheio de história, com cicatrizes, ele simplesmente diz: eu me chamo Jacó. E aquele anjo naquele momento revela para ele: a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, você se chamará Israel. Você se chamará Israel. E agora vem a justificativa do anjo. Porque como príncipe lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste, Jacó. Aqui tem um mistério profundo. Porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Aqui está a revelação forte. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, a mudança foi completa. Porque os desafios que Jacó passou, fez com que se tornasse um homem mais experiente, fez com que ele se tornasse um homem de mais visão espiritual. Os desafios que Jacó passou começou a trazer fortes mudanças no seu interior, no seu coração, como homem no dia a dia. E Deus começa a trabalhar no silêncio, no interior de Jacó, porque Deus já sabia que lá na frente Jacó seria uma grande nação, a nação do povo de Deus, a nação de Israel. E quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, é porque Jacó lutou como príncipe, como guerreiro. Foi porque Jacó não deu ouvido às conversas fiadas que falaram contra ele, na família, na rua, na sociedade. Não tem como não chorar na presença de Deus. O nome de Jacó foi mudado. E de manhã, quando Deus me fazia refletir sobre essa situação, o Senhor falava assim: olha, filho, todos aqueles que têm compromisso comigo, eu mudo o nome dele também. Todos aqueles que têm compromisso comigo mesmo no momento de deserto. Todos aqueles que têm compromisso comigo nos momentos de aflição, de dor, de angústia. No momento em que tudo parece perdido, aqueles que têm compromisso comigo, eu mudo o nome também, assim como mudei o nome de Jacó para Israel. Filho, aquele que se mantém compromisso comigo, eu mudo o nome. E quando eu mudo o nome de uma pessoa, meu filho, escuta isso, querido. Deus dizendo nessa manhã: e quando eu mudo o nome de uma pessoa, meu filho, eu mudo o caráter,
Eu mudo a personalidade. Eu mudo a postura. Eu mudo o comportamento. Eu mudo o jeito da pessoa falar. Decalavasui cantou memlaço. Eu mudo por completo o jeito da pessoa pensar. Quando o servo tem compromisso comigo, eu revelo coisas grandes e fortes que não sabes. E o Senhor dizia: por que temas a luta? Por que temas a prova? Porque se com Jacó eu fiz mudanças de vida na vida dele, porque eu não farei essas mudanças na sua vida e na vida da minha igreja que se manter de forma comprometida. Ei, tu és igreja de Cristo. Tu és nação eleita, tu és um Jacó da vida. Não olhe para a circunstância da tua vida, para os problemas da tua vida. Outrora mantenha-se no compromisso com Deus, porque tem mudança de nome chegando para a tua história. Suribinai. Tem mudança chegando para a tua vida. Deus está dizendo nesta manhã que tem mudança chegando para você. E essas mudanças são mudanças incríveis. Na época Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Hoje Deus muda teu nome para um outro nome, um nome forte, um nome de respeito na sociedade, um nome de... Sou prova disso, pessoal. Eu não estou aqui para inventar uma promessa, uma revelação. Eu não estou aqui para usar palavras, termos que não vai edificar a sua vida. Eu estou aqui para ser homem de Deus, profeta na sua casa. Aleluia. E assim mudou o nome de Jacó. Deus, Ele vai mudar seu nome também. Continua nesse compromisso aí que Deus te chamou. Continua nesse compromisso aí, irmã Liliane, Félix. Continua no compromisso que o Senhor te chamou, Raiane, Venturini, Celante. Continua nesse teu compromisso, filho Joana. Continua nesse compromisso, irmão Mateus Gonçalves. Continua nesse compromisso, irmão Luciano Batista de Souza, meu tio. Te amo, tio. Um beijo no coração. Tu és um grande homem de Deus. Alabassu de cantarada. Continua no compromisso que Deus te chamou, irmão Renato Guedes. Continua no compromisso que o Senhor te chamou, meu amado pastor Josimar e pastora Cecília. Continua no compromisso que Deus nos chamou. Porque assim como Jacó teve a vida mudada, a história mudada, teve um nome mudado, cada um de vocês também terá. O segredo é o ter compromisso com Deus. Se prepara para um novo tempo. Obrigado, irmã Liliane. Muito obrigado, querido. Estou impactado pela glória do Senhor aqui. Deus tem mudança no teu nome, tá, querida? Irmã Eliane Lima, obrigado. Irmã Eliane Lima da Silva, obrigado pelo apoio, pela força. Eu estou impactado. Gente, a gente faz essa transmissão aqui baseado no chamado que o Senhor nos fez, baseado no chamado que o Senhor nos faz. E essas experiências, essas revelações, esses cenários que o Senhor nos mostra, vai virar um livro muito bacana. Nós estamos aí na fase de implantação de um livro ministerial, com história de projeto, história do ministério, lutas, batalhas, sofrimentos como esse que Jacó passou. E vai ser um projeto muito forte. Nos nossos planejamentos, esse projeto será para 2019 o lançamento do livro do projeto. O livro com várias histórias. História do projeto, história da equipe, história de cada integrante que se mantém de forma comprometida naquilo que o Senhor chamou. Vem CD também, que na época, em 2013, quando nós começamos a gravação de um CD, nós tivemos que dar uma parada para a estruturação do projeto de prevenção e combate às drogas, para tirar nossos jovens das drogas, para tirar nossas famílias do sofrimento.
Ramanasu e Cantalavasu. Vem uma grande história aí, mas por detrás dessas lágrimas são tantos sofrimentos e eu me fortaleço na história de Jacó. Eu vou lutar como Jacó. E eu tenho certeza que você também vai lutar como Jacó. E nós teremos a nossa história de vida mudar e uma nova página. Ela vai passar. De experiência em experiência, uma nova página vai passar. E certamente seremos grandes vitoriosos como Jacó. Foi vitorioso, lutou com o anjo, não desistiu, foi ferido, mesmo machucado, continuou na perseverança. Ô glória! Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Compartilhem esse vídeo. Tem mais alguém que talvez está no fundo do poço que precisa desta palavra. Deixa Deus te usar como profeta, tá bom? Um grande abraço, receba o meu carinho, receba o carinho do Projeto Abrasma nesta manhã. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus.